Viva Saúde começa aqui com a vontade renovada de o manter informado sobre tudo o que deve fazer para prolongar a sua vida. No programa de hoje, vamos falar de uma pequena glândula que pode ter muito impacto no seu dia a dia, porque é ela que controla o trabalho de todas as suas células. E para lhe falar mais sobre isto, temos connosco novamente o Dr. Anselmo Castela. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Como é que a tireoide, uma glândula tão pequena e tão pouco falada, pode ter tanto impacto na nossa vida? Na realidade, a tireoide é uma das glândulas que tem maior importância em termos de funcionamento. Parece muito pequena, mas em termos da endocrinologia consideramos que é uma das maiores glândulas endócrinas. Apesar de ter um tamanho de cada lobo que vai de 3 a 4 centímetros, portanto é uma glândula que tem 2 lobos, tem a forma de uma borboleta, tem um lobo direito, um lobo esquerdo. Em termos de funcionamento, vai produzir fundamentalmente 3 hormonas que são essenciais e é por essa via que vai implicar com todo o organismo. Essas hormonas são, nós chamamos a T3 ou triodotironina, temos a T4 ou tiroxina, e outra hormona que não é muito falada, que é a calcitonina. A importância da tireoide no controle de todas as outras estruturas está no facto de que, pela forma como vai interferir com o metabolismo das várias células, quer dizer, da forma como essas células devem funcionar em termos de produção ou da utilização de energia, vai interferir com todas as células. E se houver um mau funcionamento, e esse mau funcionamento pode ser no sentido de produzir mais ou produzir menos, isto pode implicar alterações importantes em outras glândulas e não só nas outras glândulas, como também na maior parte das células do nosso organismo. Portanto, parece ser uma glândula pequena, mas quando desafina, acaba por fazer com que o resto do organismo não funcione tão bem. Quer dizer que é como quando nós temos uma orquestra, basta um desafinar e, sobretudo, se for aquele que mais mexe com os outros, acaba por provocar algum desarranjo que efetivamente leva ao mau funcionamento da orquestra. Doutor, e o que é a velocidade metabólica? Portanto, a velocidade metabólica terá a ver com a rapidez ou menor velocidade com que as várias células conseguem produzir e conseguem utilizar a energia. E é aí onde surge a tireoide como sendo aquela que induz a velocidade metabólica das várias células. Portanto, a forma como essas células irão responder aos vários estímulos. Exatamente em que parte do corpo se localiza a tireoide? Portanto, a tireoide é uma glândula que fica situada na parte anterior do pescoço e, como disse, tem esta forma de borboleta, portanto, um lobo direito e outro esquerdo. Tem por detrás estruturas importantes, como seja a traqueia e o esôfago, que são aquelas que podem ser empurradas se houver um aumento do volume da tireoide, que é uma das alterações que eventualmente iremos falar. E a parte anterior tem fundamentalmente a pele. E a sua localização na parte anterior do pescoço, logo acima da clavícula, e um pouco abaixo de uma cartilagem que nós chamamos vulgarmente a maçã de Adão, portanto, é nesse espaço que nós iremos encontrar a tireoide. Esta glândula pode em algum momento aumentar de volume e pode haver conflito do espaço. Se crescer para frente, geralmente não há grandes problemas. Os maiores problemas surgem quando há um aumento e cresce para baixo, ou para a cavidade torácica, onde há menor capacidade de encaixe em relação à tireoide. Ok, doutor, não vamos esgotar já o tema. Vamos fazer uma pequena pausa para o esclarecer sobre os problemas da tireoide e o seu impacto no mundo. Preparamos uma peça para si e em seguida não perca a continuação da conversa com o especialista. As doenças da tireoide são muito comuns, afetam mais de 300 milhões de pessoas no mundo e atingem 4 vezes mais mulheres do que homens. Apesar de pequena, a tireoide ou glândula tireoideia pode influenciar todo o organismo. Uma desregulação na tireoide pode ter consequências a nível da temperatura corporal, da frequência cardíaca, do controle de peso ou do humor.
Para funcionar corretamente, a tiroide precisa de receber regularmente iodo, um elemento essencial que chega até ao corpo humano maioritariamente pela alimentação. Mas estudos recentes indicam que a maioria das grávidas e crianças consomem iodo em quantidades insuficientes. Assim, as principais consequências são no desenvolvimento dos bebés e das crianças. Se um feto ou recém-nascido não receber iodo suficiente, a sua tiroide não funcionará bem e existem mais probabilidades de ter problemas no seu desenvolvimento. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a carência de iodo é a principal causa mundial evitável de doenças mentais e do desenvolvimento. Bem-vindo de volta à conversa. Se quiser participar, saiba que basta enviar-nos uma dúvida para o nosso Facebook, como fez a Manuela Santos, que nos perguntou: a tiroide pode ser causa de problemas psicológicos como a depressão? Pode responder-nos? Sim. Efetivamente, há uma forte relação entre a tiroide e a depressão. Quando estamos a falar da tiroide, estamos a falar fundamentalmente do funcionamento, ou do bom ou do mau funcionamento da tiroide. Se houver um mau funcionamento da tiroide, fundamentalmente nas situações em que a tiroide trabalha de menos, que nós chamamos de hipotiroidismo. Nessa situação, o estímulo a nível central, o estímulo das várias células estará reduzido. Daí aquele interesse da noção da velocidade metabólica. O estímulo das outras células estará reduzido e isso vai fazer com que, da parte do sistema nervoso e todas as áreas que lhe estão associadas, haja uma fraca resposta. Daí que o que acontece na maior parte das vezes quando há hipotiroidismo é que, seja de forma direta, porque há menos hormona circulante, seja de forma indireta, porque a nível das células do sistema nervoso há uma certa plasticidade, acaba por haver uma dificuldade da pessoa poder responder àquilo que é o estímulo do exterior e, sobretudo, e pior, é quando se está a fazer terapêutica, no sentido da pessoa sair da situação da depressão, acaba por se ter mais dificuldade, porque efetivamente não há um substrato que vai apoiar essa saída da situação de depressão. O que vai fazer com que o risco de recaídas numa situação de hipotiroidismo é sempre muito grande, porque não há esse estímulo, falta esta energia que é capaz de acelerar o funcionamento das células e esse estímulo para que a pessoa possa sair de uma situação de depressão ou mesmo não haver uma recaída. As doenças da tiroide são muito comuns? Quais são as mais frequentes? Na área da endocrinologia, para lá da diabetes, as alterações da tiroide são a principal causa dos doentes que nós vemos em endocrinologia. Sendo que uma das causas das alterações é o hipotiroidismo, portanto, quer dizer que há um déficit de hormona tiroideia circulante. Outra causa, outra situação, outra alteração é o hipertiroidismo, a situação em que, de facto, há um excesso de hormona circulante. E outra alteração a nível da tiroide, fundamentalmente, aquilo que tem a ver não com o funcionamento, mas com a alteração do volume, que tem a ver com o aumento do volume ou a redução do volume. As situações de bócio ou então quando há atrofia da tiroide. Sendo que o hipotiroidismo é, de longe, uma alteração mais comum em relação à tiroide, às alterações da tiroide. Quais são os problemas de se ter problemas da tiroide sem serem tratados? Se não houver, portanto, se a pessoa não for tratada, seja na situação de hipertireoidismo como de hipotireoidismo, terá consequências importantes a nível do organismo e no organismo como um todo, como nós referimos. Como seja, por exemplo, em relação ao hipotireoidismo. O hipotireoidismo, em termos de sintomatologia, vai provocar uma certa adinamia, uma certa apatia da pessoa, fica com tendência a ter a pele mais seca, com o cabelo mais frágil e com tendência à queda. Tem a nível do intestino, um intestino mais com tendência para a prisão de ventre. Em relação ao coração, são aquelas situações em que o coração tem uns batimentos mais fracos e
também, sobretudo quando há uma alteração do sistema, uma implicação a nível do sistema nervoso, que é aquela tendência da pessoa ficar com mais sonolência, portanto, aquela apatia com tendência para a sonolência. Claro que se a pessoa não for tratada, tendo essas alterações, isso vai implicar com a qualidade de vida desta pessoa. E pode ser tão grave como provocar uma situação de coma. Porque se não há hormona circulante, se é a hormona do metabolismo, nós cada vez vamos ficar menos disponíveis, menos ágeis, e isto pode levar a uma situação a mais grave, que é a situação do coma. E a pessoa pode entrar em coma assim, de repente? É um processo lento. No caso da tiroide, o processo é um processo lento. Temos muita gente que vai andando pela rua e que tem problema da tiroide sem o saber. E só numa situação circunstancial, numa análise que fizer até por um check-up ou outro motivo, ou preparação para uma cirurgia, por exemplo, é que se detecta que tem um problema da tiroide. Portanto, a manifestação é geralmente mais lenta. E daí que há algum atraso em termos do início do tratamento na maior parte dos casos. Isso no hipotiroidismo. No hipertiroidismo já o diagnóstico geralmente é um pouco mais precoce, porque tem manifestações muito mais intensas, como seja uma pessoa que transpira bastante, fica com tremor, com uma ansiedade importante, uma irritabilidade fácil, difícil de suportar. E muitas vezes até é o companheiro que nos vem dizer, eu não sei, alguma coisa que está a passar com o meu marido ou com a minha esposa que está difícil de suportar. E vamos ver, tem uma alteração da tiroide no sentido do hipertiroidismo. Portanto, nesses casos, até o tratamento às vezes é um pouco mais precoce, contrariamente ao hipotiroidismo, em que o tratamento costuma ser mais tardio. Doutor, diz-se muito que num dos casos a pessoa emagrece mais, no outro caso a pessoa engorda mais. É verdade ou é mito? Não é mito, mas não é totalmente verdade. O que se passa é o seguinte: quando nós temos uma situação de hipotiroidismo, é uma situação em que o metabolismo vai reduzindo e a nível do organismo acaba por haver uma maior retenção de líquidos. Portanto, as pessoas na prática não engordam, incham, ficam inchadas. E por essa via aumentam o peso. Claro. Mas não é porque ficaram mais gordos, mas porque ficaram com mais líquidos acumulados. E esses líquidos não são só aquilo que nós vemos no exterior. Pode haver acumulação de líquido à volta do pulmão, à volta do coração, e pode levar mesmo a uma situação de risco, por exemplo, um tamponamento cardíaco, em que há tanto líquido que está acumulado à volta do coração e que o coração quer trabalhar, mas não consegue, porque está a uma acumulação de líquido, o chamado derrame pericárdico. Ou pode haver o derrame pleural, quando há líquido acumulado à volta do pulmão. Essas são as situações mais graves. E no caso do hipertiroidismo, são aquelas situações em que a pessoa tem um metabolismo mais acelerado, portanto, uma velocidade metabólica maior, consome mais rapidamente os alimentos. Não engorda. E são aquelas situações em que muitas das vezes a patologia tiroideia é mais frequente na mulher. Muitas das vezes as mulheres nos pedem na consulta, quando começam a recuperar, nós começamos a tratar o hipertiroidismo, estagna aquela fase de perda de peso e começam a recuperar do peso e pedem, mas será que não posso voltar àquela situação em que eu estava sem sintomatologia, portanto, sem ter as queixas que eu tinha? Mesmo dizer, ficar com hipertiroidismo, e por quê? Porque tem menos peso, mas sem as manifestações que teria. Portanto, mas isso não é possível. Isso é só para dizer que, efetivamente, nas situações de hipertiroidismo, há um aumento do metabolismo, o metabolismo está acelerado, há um maior desgaste, maior apetite, a pessoa acaba por manter o peso à custa de um desgaste do organismo, mas é uma situação patológica. Há bocado estávamos a falar sobre bócio. O que é efetivamente o bócio? E até que ponto tem sido mais frequente em Angola e nos outros países de África? O bócio, esse termo só quer dizer aumento de volume. Então, muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho bócio. Da glândula. E vamos ao aumento do volume da glândula. Obrigado. Muitas das vezes as pessoas chegam e dizem, tem bócio. E, no entanto, palpamos a tiroide e fazemos uma ecografia, está tudo bem. Mas, efetivamente, quando nós falamos de bócio, estamos a dizer que a alteração principal que está a verificar-se na glândula é do volume. É um aumento de volume da tiroide. Isto é o que quer dizer bócio. E a causa principal é, como disse, o déficit de iodo. Estive a ver